Agora vamos para a parte dos hidrocarbonetos cíclicos, tá? E aí complica um pouco o assunto, mas eu quero que você preste bem atenção, tá? Vamos lá. Como eu falei, eles são divididos em três, tá? E é da mesma coisa como os alcanos, alcenos e os alcinos, tá? Ciclano, cicleno e ciclino. Bom, ele é dividido em três formas, mas a gente primeiro tem que saber o que é uma cadeia fechada. O que é uma cadeia fechada? Vamos explicar o que é cadeia fechada. Vamos lá. Bom, galera, cadeia fechada é sempre a que tiver uma figura geométrica envolvida. Isso porque, olha só, ela sempre vai formar um ciclo infinito, tá? É uma característica dela. Ela sempre vai formar ciclos infinitos, ou seja, começou daqui, vai terminar aqui e vai começar de novo e assim por diante. E começa um ciclo infinito, tá? E sempre vai formar figura geométrica. E as figuras geométricas que elas formam, elas podem ser representadas por desenhos, por exemplo, isso aqui, tá? Ela pode ser representada por desenhos. E como saber quantos carbonos, quantos hidrogênios tem esses desenhos? Vamos saber isso agora. Cada extremidadezinha dessa, olha só, uma dica. Cada extremidadezinha dessa equivale a um carbono, tá? Quando muda para cá, um carbono. Tem 4 carbonos aqui. Transcrevendo daqui para cá, isso aqui é esta figura aqui, tá certo? Olha só, se a gente, isso aqui, cara, olha só, um conselho que eu dou para vocês, vejam isso aqui como ligações simples, porque só tem ligações simples. Veja quando eu coloco uma ligação dupla, a figura já muda. Olha só como a figura fica com essa imagem aqui. Ela fica assim. Se fosse uma figura, por exemplo, essa aqui, ó, como é que fica? Fica o triângulo mais uma barrinha que significa a ligação simples, a ligação dupla, perdão, tá? Então ela sempre vai apontar por meio das extremidades o número de carbonos e sempre vai apontar o tipo de ligação pelos traços nos desenhos, tá certo? Então é o básico do básico para você saber o que é uma cadeia fechada, tá? E outra coisa, anota aí no caderno que eu esqueci de falar uma coisa, tá? As ramificações, olha só saindo um pouquinho do assunto, as ramificações sempre serão chamadas de radicais, tá certo? Eu esqueci de falar isso no primeiro vídeo, tá bom? Então complementa aí lá, tá? Radicais são ramificações, é o mesmo significado. Então perguntar quantas radicais tem essa cadeia carbônica? Tem uma no caso. Se tivesse outra aqui, olha só, tem duas, porque tem duas ramificações, duas radicais, enfim, já deu para entender. Voltando ao assunto dos ciclos, a gente divide eles em ciclano, ciclênio e ciclino, tá certo? O cicleno, o que é que acontece no cicleno, no ciclano e no ciclino? Vamos lá. Lembre do ano, do eno e do ino. Eles vão trabalhar da mesma forma, tá? O ano, o que é que ele representa? Ligações simples. O eno, o que é que ele representa? Ligações duplas. Ciclino, ligação tripla. Então, sempre vai representar da mesma forma como nos hidrocarbonetos normais, tá? Não cíclicos. Sempre. Você vai lembrar do ano, do eno, do ino. Isso nada mais é que ciclo mais alcano, ciclo mais alcino e ciclo mais alcino, que dá essa nomenclatura gigantesca aí. Gigantesca em forma minúscula. Esqueci como é que fala. Enfim, como eles são representados, olha só. Fiz aqui a figura geométrica, tá? Não ligue se tá torto. Mas enfim, como eu falei para você, ele identifica muito, tá? Quando tem uma ligação dupla. Ou seja, isso aqui já é um ciclano, tá? Um ciclano com 6 carbonos. Como é que eu sei, Dudu? 6 carbonos? Como eu falei, cada extremidadezinha dessa equivale a um carbono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí começa o ciclo infinito, por isso que é ciclos, tá? E o ano, justamente porque todas essas ligações são simples. Vamos para essa aqui, a mesma figura, sendo que modificada um pouco.
Mesma figurinha, tá vendo? Ó? Sendo que é cicleno. Como é que eu sei que é cicleno? Porque tem uma ligação dupla aqui. Já passa a ser cicleno. Ciclino, olha só como é que é ciclino. A mesma figura. Ciclino, como é que faz? A gente sabe que tem a ligação tripla. Sendo que ele pode ser dividido também como os alcadienos e os alcadiínos. Eles têm o ciclodienos e os ciclodienos, que representam nada mais nada menos que duas vezes a ligação dupla e duas vezes a ligação tripla. Então vamos colocar aqui ciclodiano e ciclodiino, tá? Enfim, olha só. Isso aqui já passa a ser um ciclodiino, porque tem duas ligações triplas. Isso aqui já passa a ser um ciclodieno, porque tem duas ligações duplas. Deu para entender tudo direitinho? Bom, vamos com calma aqui. Bom, na nomenclatura deles, como eu falei, sempre utiliza aquela tabela como meio específico para estudar as nomenclaturas, tá certo? Do MET, ET, PROP e BUT. Enfim. Como a gente já estudou a junção das duas nomenclaturas, a junção da nomenclatura das ramificações e dos hidrocarbonetos normais, a gente agora vai estudar as ramificações juntas e nas formas de ciclos, como é que elas são contadas as localizações. Então vamos lá, uma figura gigante aqui, que eu quero que você entenda bem melhor essa imagem do que as outras, tá? Quero que essa imagem fique bem perfeitinha. Olha só. Bom, deu para entender, né? Quantos carbonos tem aqui? Primeira coisa que você faz: 1, 2, 3, 4. Então você identifica. Identificou os carbonos, beleza, certo. Só são ligações simples, só são. Vamos complicar aqui um pouquinho. Isso aqui seria um ciclano, mas como tem uma ligação dupla, cicleno, tá certo? Então vamos lá, olha só. Ele em si, já que são 6, X. Lembra do X, do 6? Pois é. Uma dica e uma observação bem importante. O 6 e o 7, já que começam com H, você tira o H na hora da nomenclatura, porque eles vão se juntar com o ciclo, tá? O ciclo X, tá? Ciclo EPT. Enfim, olha só como é que fica aqui, ó. O H já perde o Hzinho, tá? Vamos fazer como se fosse o normal, tá? O X, finge que isso aqui tem um H, tá? X tem quantas? Cadê a ligação dupla, né? Porque se for eno, tem que localizar a ligação dupla. Então como é que a gente faz? A ligação dupla sempre vai começar aqui, ó. 1, 2. Caso não haja, melhor, né? Perdão. Caso não haja ramificações. Então a gente só conta o início mesmo da ligação. Então, menor número, olha só. 2, 1. 1. Eno. Fica só assim? Não. Toda vez que for cíclicos, sempre se coloca ciclo antes. Então, ciclo X 1 eno. Fácil. Aqui é junto, tá? Não pode ter traço aqui, que é tudo junto. Bom, agora vamos, já que a gente já sabe dar nomenclatura por eles assim, vamos agora dar a nomenclatura deles com ramificações, tá certo? Vamos lá. Bom, isso aqui é a nomenclatura das ramificações dos cíclicos. Então, olha só, presta bem atenção. A gente tem que identificar onde estão os carbonos, tá? E aqui eu, sei lá, aqui tem um carbono. E aqui eu quero fazer uma ramificação aqui também, tá? Então, como é que faz a ramificação dos cíclicos? Aí já começa um pouquinho a piorar a situação, tá? Espero que você entenda essa parte. Espero que eu consiga falar também, avisar, né? Vamos lá. Primeira coisa, sempre veja onde está localizada, no caso, a primeira ramificação. Ou seja, peraí.
Desculpa. Eu falei bosta. Primeira regrinha para você estudar o cíclico, a ramificação do ciclo. Você primeiro vai começar pela mais simples possível, tá? A ramificação mais simples possível. Essa aqui é a mais simples? Não. Essa aqui tem dois carbonos. A mais simples que tem é uma metil. Pois é, que só tem um carbono. No caso, essa aqui, ó. Olha só. Não sei porque tem esse carbono aqui. Enfim. Esse aqui, ó. Olha só. Essa ligaçãozinha aqui é, na verdade, uma ramificação. Então, ou seja, essa ramificação é bem mais simples que essa. Essa aqui é uma etil e essa aqui é metil. Então, essa aqui é bem mais simples que essa. Então, vamos lá, vamos começar. Ciclo, tá? Nomenclatura, ciclo. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Ciclo 6x, tá? Bom, só tem ligação simples? Só. Hexano, tá? Essa aqui é a nomenclatura dele em si. Mas como tem ramificação, vamos fazer da ramificação. Olha só. Se começa a contar daqui, é para cá ou é para cá? Bom, vamos lá, vamos com calma. Ela sempre tem que dar o menor número possível para chegar aqui, tá certo? Então vamos lá, veja que muda. Faça isso, tá? Ó, se a gente contar daqui para cá, ó, 2, 3, 4, 5, cairia no 5. Mas olha só como muda. Se a gente colocar ele para contar daqui para cá, ó, 2, 3, ele sairia do 5 para a posição 3. Então a menor posição possível você coloca, tá? Então seria a 3. Então a gente colocaria 1, no caso a metil, traço 3 de etil, no caso, né? Só que tem uma ligação com 2 carbonos. 3 etil. Juntando as duas, olha só como é que fica. 1 metil, 3 etil, ciclo hexano. Olha só que bonitinho como é que fica. Entendeu? Quer dizer, é justamente isso, tá? Quando você vai, olha só, quando coloca aqui, ó, a ramificação mais simples, você vai identificá-la, tá? Se, por exemplo, fosse com mais um carbono aqui, então tanto faz, tá? As duas são do mesmo tipo. Agora, a partir do momento em que tem uma mais simples que a outra, você sempre vai começar pela mais simples, tá? E aí você sempre conta até que chegue a um resultado bem menor, o menor número possível para chegar a outra ramificação, no caso é o 3. Você veja que se a gente fosse rodear tudinho ia chegar a 5, mas se a gente vier pelo caminho mais curto, a gente chega a 3. Então sempre tem que chegar ao caminho mais curto na posição da contagem, tá? No caso, esse aqui seria o 4, esse aqui seria o 5 e esse aqui o 6, tá certo? Então é isso, é assim que fica a nomenclatura. Vamos fazer mais uma. Vou fazer de losango aqui. Vamos fazer de um cicleno, que tem uma ligação dupla aqui. Como é que fica? Olha só. Sim, as ramificações, já tenho até esquecido. Olha só. Temos duas etis, tá? E temos uma metil, tá? Temos sempre uma mais simples. Então vamos lá, ó. Identifica a mais simples. Identifica qual o caminho menor para a próxima ramificação. 2. Olha só como é bem pequenininho. Então vamos lá, olha só. 1 metil. 1 metil. Tracinho. 2, tá? 2. Relembre que tem duas do mesmo tipo. Então 2, olha só, 3, 4, 5, tá? 2,3 etil, traço, ciclo, tá? Toda vez que não for ciclo, sempre coloque ciclo. Tem 5, é pente, traço,
Onde está a ligação dupla aqui? Está entre o 2 e o 3, sempre o menor número. 2 traço eno. Então ficaria assim, ó, 1 metil, 2,3 etil, ciclo, pente, 2 eno. Tá? Justamente, ó, vamos tentar entender. 1 metil está localizado no primeiro carbono, tá? Essa ramificação aqui, 1 metil. 1 do carbono, metil do tipo da ramificação. 2,3. Esse 2 é o carbono 2 e esse 3 é o carbono 3, que está localizada justamente as duas ramificações etil, tá? Então tem a ligação primeira, que é a 2, e tem a segunda ligação, que é a terceira, e da etil. Ciclo, tá? Porque é ciclo. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. 2, porque está a localização da ligação dupla. 2, né? Está entre o 3 e o 2, tem que estar o menor número. E o eno, porque é ligação dupla, eno. Tá? Se fosse ligação tripla, seria ino. Enfim, é este o assunto dos cíclicos.